Nós temos hoje uma importante tarefa. Muitos de nós conhecem historicamente o movimento religioso denominado Reforma Protestante. Muitos de nós conhecem alguns detalhes a respeito da Reforma Protestante. Mas o que muitas vezes passa desapercebido por muitos é o fato de que a Reforma Protestante não teve outro objetivo na história do povo de Deus, senão de trazer novamente a glória, a centralidade e a pessoa de Cristo para o coração dos crentes, para a vida da igreja. O período que foi experimentado, ou período experimentado não somente por Martinho Lutero, mas por outros homens como Calvino, Zwinglio, Bisser e tantos outros que vieram antes deles até. Foi um período de muita ignorância espiritual, ignorância a respeito da história da salvação do povo de Deus. Os homens eram guiados, como diz o Senhor Jesus Cristo, sendo cegos e levados por cegos. E então a luz do Evangelho brilha e o entendimento, então, novamente a respeito de Cristo domina os corações, as mentes e os corações. Quando nós fazemos, irmãos, uma análise histórica do que foi este movimento e trazemos para a nossa realidade atual, porque os personagens históricos, eles marcam o tempo, nós não podemos trazê-los novamente, mas os seus ideais, sim, eles continuam. Quando nós pensamos nisto, nós precisamos fazer uma crítica sincera, pessoal, como igreja do Senhor Jesus Cristo, se de fato nós continuamos a defender, a proclamar os mesmos ideais que foram resgatados nos dias da Reforma Protestante. A passagem escolhida e que nós já lemos juntos é a mesma passagem que utilizarei por base hoje para nós refletirmos, para que possamos refletir a respeito deste dia e daquilo que nós devemos fazer como igreja evangélica ou protestante em nosso país. A nossa influência, como ela deve acontecer e deve existir para a nossa nação e, por que não dizer também para o mundo. Romanos capítulo 1, versículos 16 a 17, eu convido vocês novamente a localizarem comigo esta passagem bíblica. E tomando esta passagem, eu gostaria, então, nesta noite, de trazer uma breve reflexão para todos nós. E a minha oração é que o Senhor, Ele nos ajude a entendermos que não podemos remover os marcos antigos, aqueles marcos fincados por nossos pais. Então, Romanos 1, versículos de 16 a 17, registra um momento em que Paulo ele desejava anunciar o Evangelho em Roma. Na realidade, o apóstolo Paulo ele desejava anunciar o Evangelho em Roma e como seu projeto missionário, por fim, alcançar a Espanha. Um homem visionário, mas que não temia os exércitos ao seu redor, nem a força ou a influência do mundo ou do reino de trevas. De maneira que quando ele chega nos versículos 16 e 17, ele diz: porque não me envergonho do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé ou por fé. Perceba um destaque na passagem bíblica que diz que o motivo, a razão, aquilo que impulsionou e que moveu o coração do apóstolo Paulo a não desistir da sua missão como apóstolo, a não desistir da sua missão de preparar a igreja do Senhor, a não desistir de pregar o evangelho da cruz,
foi porque ele mesmo não tinha vergonha do Evangelho. Quando nós olhamos a realidade atual do mundo ou do meio evangélico brasileiro, nós devemos nos perguntar se de fato nós não nos envergonhamos de dizer que somos crentes ou protestantes. Eu gosto do termo protestante. Ele só foi ser utilizado para aqueles homens que queriam reformar e não inovar a igreja no século XVI, 12 anos depois de Martinho Lutero ter afixado suas 95 teses no dia 31 de outubro de 1517 na Catedral de Wittenberg. E o termo protestante, ao mesmo tempo pejorativo, destacava aquilo que aqueles homens queriam: reforma, retorno às Escrituras. Por retorno às Escrituras, eles pregavam que a Bíblia novamente passasse a ser ensinada para o povo, e que Cristo e este crucificado fosse o centro da igreja, o centro da fé, o Salvador que precisava ser conhecido pelo mundo de sua época. Paulo tinha esta mesma compreensão, e irmãos, notem, eis a razão porque o Evangelho nos dias do apóstolo Paulo alcançou os resultados que aqueles homens, não somente ele, mas os demais apóstolos tanto esperavam. Porque eles não se envergonharam do Evangelho, eles receberam do Senhor a força do seu poder para cumprir a sua missão. Porque Lutero e os demais reformadores no século XVI, eles não se envergonharam do Evangelho. Ele pôde, mesmo abatido, mesmo temendo um grande julgamento pelo qual ele iria passar a chamada dieta de Worms, mesmo tendo sofrido tão pouco tempo com a morte da sua filhinha, ele não teve dúvidas ao lembrar desta passagem que o transformou e que o levou a não se envergonhar do Evangelho, a compor um hino que tem sido conhecido por todos os protestantes, pelo menos históricos: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Nós somos chamados, irmãos, a refletir nesta noite se de fato aqueles termos chamados solas da reforma, eles são compreensíveis para nós. Se de fato nós não nos envergonhamos do Evangelho, porque somente a Escritura é a base de doutrina, governo, culto, práticas eclesiásticas, e não a tradição e não a superstição. Se somente Cristo de fato é o nosso único mediador, ou nós ainda estamos buscando fazer alguma coisa para alcançar a nossa salvação? Porque nós não nos envergonhamos do Evangelho, dizemos só Cristo, só a Escritura, só a graça de Deus é quem salva o pecador, só a fé é o meio pelo qual o Espírito age, regenera e faz o pecador nascer de novo. Se somente a glória de Deus é quem nos move a não termos vergonha do Evangelho. Quando eu vejo, meus irmãos e irmãs, a realidade evangélica em nossos dias, somos mais de 20% no Brasil. Em nosso estado somos quase 350 mil, aproximadamente. Nós precisamos avaliar a nossa postura enquanto igreja, se de fato nós amamos a Cristo e o seu Evangelho, e podemos dizer como Paulo: eu não me envergonho do Evangelho. E sabe por que razão? Paulo continua e ele diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O que mudou e transformou corações nos dias apostólicos foi aquilo que redescoberto foi por nossos irmãos do passado, no século XVI, modificando, impactando a igreja medieval, confrontando com os seus erros e com a sua superstição, idolatria e ignorância.
E o poder do Evangelho, quando pregado, irmãos, porque nós não sentimos vergonha dele, podem provocar um tamanho estrago no reino de trevas e pode quebrar até mesmo o mais duro coração. Trazendo para a nossa realidade sergipana, nós percebemos que porque homens não se envergonharam do Evangelho, foram perseguidos, tiveram suas Bíblias e livros queimados, quando chegaram aqui, primeiro em Laranjeiras, depois em Aracaju, pediram pastores porque pessoas estavam interessadas e ávidas por ouvir o Evangelho, e a palavra continuou a ser pregada. E a transformação, irmãos, que aconteceu naquele período, mostra os seus resultados ainda hoje, quando nós somos testemunhas de que de fato o Evangelho é o poder de Deus. Um homem de fé, pregador do Evangelho, e que viveu no mesmo período em que a palavra de Deus chegou em nosso país, um pregador batista chamado Spurgeon, ele sempre trazia frases interessantes, e a respeito da Bíblia, ele disse certa vez o seguinte: ele disse que a Escritura é como um leão enjaulado. Se nós abrirmos a jaula e soltarmos o leão, o que é que vai acontecer? Nós não podemos nos envergonhar daquilo que faz parte da nossa herança. E muito mais do que isso, nós não podemos nos envergonhar do fato de que somos crentes, evangélicos no sentido puro da palavra, e não fazemos ou não compactuamos com essa grande massa de pessoas confusas que na realidade estão precisando ouvir a pregação da palavra da cruz. Hoje é muito fácil qualquer um dizer que é evangélico. Hoje é muito fácil qualquer ator dizer: não, eu virei evangélico, mas eu não vou deixar as minhas práticas anteriores. Hoje é muito fácil você encontrar pessoas que afirmam ser evangélicas, mas quando você começa a falar a respeito de Cristo, não é o evangelho do rei que elas conhecem. O grande desafio para nós, irmãos, em um momento de gratidão como esse, não é nos ensoberbecermos, porque esta é uma data que a cada dia está sendo esquecida. Não somos muitos aqui nesta noite. Certamente em outras igrejas este assunto não está sendo nem tratado, por qualquer razão, mas o que quero chamar a atenção dos amados irmãos é para que sintamos a responsabilidade primeiramente pessoal e não nos envergonhemos do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. E temos plena consciência de que isto é possível, porque um dia, quando ouvimos a pregação da palavra, Cristo nos salvou. O que é que nós devemos fazer? Seguir o curso deste mundo? O que é que nós devemos fazer? Tentar adequar e adaptar o Evangelho à nossa cultura, quando ele está acima das culturas? Tentar secularizar cada vez mais a igreja, que está sendo secularizada porque os crentes têm vergonha da palavra de Deus? Ou tomarmos uma firme decisão de, assim como Paulo, e como Lutero, e como Calvino, e como tantos outros servos do Senhor que ainda hoje militam pela causa do Evangelho, dizermos: eu não tenho vergonha, porque quem salva é só o Senhor Jesus. Quando Paulo escreveu para outra igreja, a igreja em Corinto, ele diz que quando esteve entre aqueles irmãos, ele foi em fraqueza, temor e grande tremor. Mas aí a sequência, lá em 1 Coríntios capítulo 2 diz: porque ele decidiu nada saber entre eles, senão Jesus Cristo e este crucificado. É esta mensagem novamente, irmãos, que nós devemos resgatar. Púlpitos vazios, pastores despreparados, crentes indiferentes, é a grande realidade que nós estamos contemplando nestes dias. Porque, meus irmãos, se os 20% ou mais
de evangélicos que o IBGE acusa, segundo pesquisa, existir no Brasil, ou existirem no Brasil, fosse de fato verdade, em uma cidade tão pequena como a nossa, nós não veríamos tantos escândalos e vergonha ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ao nome do Senhor Jesus Cristo, como nós temos percebido não só aqui, mas em todo o nosso país. O que é que nós devemos fazer? Devemos nos calar? Eu penso que não. A palavra de Deus nos diz: porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não podemos continuar a confiar na capacidade do homem, no poder do homem de decidir questões eternas e espirituais, porque só o Senhor é Deus e só o Senhor pode transformar um coração. De maneira que, irmãos, o poder de Deus é para a salvação de todo aquele que crê, indistintamente, judeu ou grego, rico ou pobre, negro ou branco. Mas não se esqueçam, não nos esqueçamos, crer é uma capacidade dada por Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e eles precisam ouvir o quê? Eles precisam ouvir o Evangelho, eles precisam ouvir a pregação da palavra de Cristo. Por isso que nós somos chamados nesta noite, irmãos, a esta reflexão, a agradecer ao Senhor e ao mesmo tempo aceitar do Senhor a nossa vocação. Muitos de nós não somos missionários no sentido integral da palavra, mas me permitam outra frase de Spurgeon. Ele diz que se um crente, certa vez ele disse, se um crente não for um missionário, ele não é crente coisa nenhuma. De maneira que, como eu posso cumprir a minha missão? Tomando a minha vocação, quer seja um pai, uma mãe, quer esteja lidando com os afazeres do lar, quer esteja lidando com a educação, com a política, com a economia, com a saúde, com a vida diária. Somos chamados a não sentirmos vergonha do Evangelho, porque apenas ou somente quando abrirmos esta jaula, irmãos, o leão será solto. Apenas quando crermos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, nós experimentaremos uma diferença que é possível em nossa cidade, em nosso estado e em nosso país. Mas a necessidade de voltarmos novamente aos princípios da reforma é urgente, porque de fato muitos têm brincado e acham que são crentes. O versículo 17 conclui dizendo assim, vejam só: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A realidade redescoberta por Lutero, há tanto tempo pregada por Paulo, que aprendeu de Cristo, é a mesma verdade que a igreja não pode se omitir e deixar de falar. Só existem duas religiões no mundo, ainda que sincrético, que repleto de crenças. Só existem duas religiões: ou o cristianismo ou as boas obras. Ou você crê em Cristo e, contemplando o Evangelho, você conhece a justiça de Deus, que é misericordioso, mas exige do pecador o pagamento pelo seu pecado. Ou você vai passar a vida inteira de religião em religião, de crença em crença, acreditando que fazendo alguma boa obra você permitirá que você alcance o céu, que você chegue até o céu. É interessante, irmãos, pensarmos um pouco a respeito disso, porque se nós lembrarmos muito bem, quando Lutero afixou as 95 teses na Catedral de Wittenberg, ele estava chamando os religiosos de seu tempo para um debate acadêmico. O debate acadêmico em torno das Escrituras. E o que é que ele estava condenando? Ele encontrou na Bíblia que o justo deveria viver pela fé. E a igreja de seu tempo vendia salvação.
Ele encontrou que só Cristo pode salvar o pecador. Enquanto a igreja dizia que era possível, com alguns trocados, você comprar a sua salvação, a salvação de seu pai, da sua mãe, da sua avó e de quem mais você quisesse. Irmãos, existe alguma diferença nos dias atuais quando nós percebemos crentes que na realidade são verdadeiros fariseus, acreditando que porque sabem fazer alguma coisa ou realizam alguma coisa, alcançam ou alcançarão o agrado de Deus? A palavra do Senhor mais uma vez nos revela: nós não podemos arrodear quando tratarmos de questões de vida e de morte, de céu e inferno. A justiça de Deus se revela no Evangelho, ou seja, Ele requer, Ele exige que o pecador pague por sua pena, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Mas o complemento deste versículo ele é extraordinário, e aí foi onde Lutero encontrou conforto, e todos nós que somos crentes podemos também. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, porque está escrito: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus precisava ser satisfeita. O homem sem Cristo acredita que pode fazer alguma coisa para agradar a Deus. O Evangelho vem e diz: a salvação é para todo aquele que nele crê. E você precisa crer em alguém. Você precisa salvar-se a si mesmo, e porque você não pode, necessita de um outro. E então o Evangelho apresenta Cristo. E vivendo pela fé em Cristo, o apóstolo Paulo mais adiante vai afirmar que Ele morre por nós quando nós ainda éramos pecadores, e que, portanto, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o que é que nós queremos como igreja? Qual o nosso maior desejo? O que é que nós buscamos quando conhecemos a Deus ou desejamos a Deus? São as motivações do coração submissas à palavra? Ou a nossa busca é por bem-estar, saúde física, prosperidade, poder, glória? É o que nós temos visto hoje quando os homens mercadejam a palavra de Deus. E muitas vezes, como cristãos, nós nos calamos. A verdadeira reforma nos chama primeiro a esta autorreflexão. Eu preciso reformar a minha vida constantemente pela Escritura. E entendendo que a Escritura é a lei de Cristo, eu então vou buscar, com toda a minha alma, governar a minha vida, a minha casa, os meus bens, a igreja do Senhor através de seus oficiais, todas as áreas da vida humana. Eu procurarei governá-las, ou melhor, sujeitá-las, é a melhor palavra, ao governo de Cristo somente. 495 anos, portanto, irmãos, e com esta palavra eu quero concluir, nos ensina que no decorrer da história, Deus sempre reinou e foi soberano como até hoje, e que da mesma maneira que Ele levantou homens preparados e também simples para que cumprissem o seu propósito de manifestar a glória de Cristo pela pregação do Evangelho, Ele de tempos em tempos vocaciona homens para que realizem esta obra. Uma nova reforma, não no sentido de uma coisa nova, mas um novo retorno às Escrituras, fruto da sua maravilhosa graça. É a missão que nós temos como igreja do Senhor, até a volta de Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o nosso coração esteja sempre agradecido, mas acompanhado de reflexão, acompanhado de uma disposição santa de sairmos daqui
e entendermos a nossa ligação e os nossos laços, não somente históricos, mas espirituais. E de que ser cristão e ser protestante é muito mais do que carregar um nome ou um apelido, mas é viver pela graça no poder do Evangelho, porque o justo só viverá pela fé. Oremos. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos ao Senhor, louvamos o Teu santo nome por esta noite. É uma noite de gratidão, mas também uma noite onde somos convidados a ouvir-Te falar e a nutrirmos em nosso coração uma sincera, profunda reflexão. Porque o que nós temos visto, Senhor, é um crescimento descontrolado, um crescimento desordenado, a multiplicação de pessoas que afirmam que são evangélicas, mas dói no coração, Senhor, dizer, vivendo um cristianismo sem Cristo. Muitas delas não conhecem a Cristo, suas bem-aventuranças, seus mandamentos, passagens que confortam e que consolam, e que falam do Teu grande amor, da Tua bondade e misericórdia. Porque o Evangelho, Senhor Deus, tem sido usado de maneira totalmente errada e corrompida por falsos mestres e profetas em nossos dias, que têm oferecido ao Senhor Deus ofertas impossíveis, que só despertam ainda mais a cobiça de pessoas iludidas e ignorantes, quando a promessa que o Senhor Jesus Cristo nos deu foi que no mundo nós teríamos aflição. Mas Ele completou que em meio a esta aflição nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele, o nosso Cordeiro, venceu, e portanto nós devemos seguir somente a Ele. Que aqueles ideais, Senhor, sejam os nossos ideais, porque são bíblicos, e que aquelas verdades, ó Senhor, não se percam na história, na memória, mas que sejamos uma voz, ainda que para muitos silente, mas que jamais estar calada para aquele que dos céus tem seus ouvidos sempre prontos a ouvir e atender o clamor de seu povo. Ó Senhor, abençoa-nos e que esta realidade seja transmitida de geração em geração, de pais para filhos, e que a tocha do Evangelho continue acesa para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.